Olá, tudo bem? Eu me chamo João Teles e seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, depois de muitos pedidos, muitas pessoas nos mandando e-mail, mensagens no Instagram, mensagens aqui no YouTube, iremos começar a falar de configuração dentro do SAP. E por que não começar por um assunto tão polêmico e que as pessoas pedem tanto? Regras e esquemas dentro do SAP HCM. No vídeo de hoje, eu vou explicar para você o que é o esquema de cálculo de folha de pagamento dentro do SAP. Ou seja, quais são as suas características, o que é um esquema, o que vai dentro dele, quais são os tipos dos esquemas e a transação que a gente acessa para poder configurar esse esquema de cálculo. Mas antes de continuar, eu não posso deixar de pedir para que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative as notificações. Isso vai ajudar o YouTube a entender que esse vídeo e esse canal são importantes e distribuir o conteúdo para mais pessoas da nossa comunidade. E também não deixe de seguir a gente no nosso Instagram que está aparecendo aqui embaixo, @umlikect. Nesse Instagram a gente posta conteúdo diário sobre SAP HCM, tanto de configuração quanto de processo. Então, se você tem essa curiosidade, se você pertence a esse mundo, não deixe de seguir a gente lá no Instagram, certo? Bom, vamos retomar o assunto. Depois de muitos pedidos, a gente decidiu vir com esses assuntos de configuração. E vamos começar logo chutando tudo, chutando balde, falando de esquemas dentro do SAP. Eu pensei em começar falando de uma configuração de uma regra ou de algum processo, mas se eu não falar do que é o esquema, que é o começo de tudo, o princípio de tudo, de nada adianta a gente começar a explicar as outras coisas. Então, no vídeo de hoje, a gente vai ver qual que é a transação que vocês vão acessar para configurar um esquema, o que é um esquema dentro do SAP, por que ele existe, para que ele serve, quais são os tipos de esquemas e algumas outras informações, tá certo? Então vamos deixar de falação e vamos lá para a tela do meu computador, porque eu preparei uma apresentação para vocês conseguirem entender melhor essas informações. Primeiro de tudo, a gente tem que entender a definição de um esquema de cálculo de folha de pagamento, né? Então, o esquema de cálculo, ele é baseado em um esqueleto. Exatamente. Ele é como se fosse uma... deixa eu ver o que eu posso utilizar para explicar melhor. Como se fosse um repositório, né? E dentro dele a gente vai colocando execuções que precisam ser feitas em ordem cronológica, né? Ordem lógica e cronológica. O que são essas informações? São funções, regras e todas em ordem. Por exemplo, para que eu possa calcular o meu imposto, né, de INSS, eu tenho que saber quais são as minhas bases. Para eu ter as minhas bases, eu tenho que ter meus proventos. Para eu ter meus proventos, eu tenho que ter meus lançamentos. Então, tudo isso vai acontecendo em ordem cronológica para que o esquema possa ter todas as informações nos momentos certos e exatos, tá? Um esquema, ele precisa seguir uma boa prática, né? Essa boa prática, ela é comumente trazida pelos consultores ao longo dos tempos e também dentro das empresas, ou seja, quando eu vou criar um esquema, eu tenho que usar uma nomenclatura específica. Quando eu vou criar uma regra, eu tenho que usar uma nomenclatura específica, de acordo com o cliente que eu estou trabalhando. Então, eu tenho que usar uma boa prática. E a transação que a gente acessa para poder configurar, criar, dar manutenção em um esquema é a PE01, tá bom? É uma transação customizing, então ela é dependente de uma request, logo precisa ser feita no ambiente de desenvolvimento, ser testada em qualidade e só depois ser transportada para ambiente produtivo. Dentro do SAP HCM, a gente tem dois tipos de esquemas, tá certo? A gente tem o esquema principal e a gente tem o esquema secundário. Vamos entender a diferença entre esses dois esquemas. O esquema principal. O esquema principal, ele é um esquema executável, ou seja, é aquele esquema de cálculo que você coloca na sua transação de cálculo de folha, de cálculo de férias e do cálculo da rescisão. Sabe quando você acessa a transação PC00-M37-calc ou aferir, e lá tem um esquema de cálculo? Se você clicar lá e apertar o F4 ou Match Code, serão exibidos vários esquemas para você. Esses esquemas são esquemas executáveis, tidos como esquemas principais, esquemas que chamam outros esquemas, que eu vou explicar na sequência. O que é um esquema principal? O que caracteriza ele? O que caracteriza um esquema principal é justamente esse flag aqui, ó,
esquema executável, tá? Então, se você acessar a transação PE01, colocar um esquema lá na caixinha do esquema, clicar em atributos e exibir, você vai conseguir entender se esse esquema que você está interpretando é um esquema executável ou não. O que é um esquema secundário? Grosseiramente, a gente pode falar que é um esquema que não é executável, porque ele não vai ter essa caixinha aqui marcada, tá? Esquema executável. Então, ele é um esquema secundário. O que é um esquema secundário? É um esquema que ele é chamado dentro do esquema principal. Ou seja, a gente tem um esquema principal que vai armazenar vários subesquemas. Um subesquema, por exemplo, é um subesquema de cálculo do INSS, onde vai ter a geração da barra 388, onde vai ter a apuração de retrocálculo do INSS, onde vai ter a função BRIS, BRIS, cálculo do INSS, tá certo? Quais são os atributos de um esquema? Bom, dentro dos atributos de um esquema, eu tenho o seu código, que é esse campo que vocês estão vendo aqui, que é uma chave única, tá? Eu tenho o nome dele, tá bom? Que eu coloco dentro da boa prática, eu descrevo no mínimo detalhe, resumidamente, o que aquele esquema faz e qual a intenção dele, tá certo? Nesse caso, é o esquema de folha de pagamento Brasil, cópia do BR00, meu, João Teles, tá bom? A classe de programa, ou seja, eu posso ter um esquema de cálculo de folha de pagamento, eu posso ter um esquema de gerenciamento de tempos, tá? Aqui a gente vai focar no tipo C, que é o esquema de cálculo, tá bom? Se fosse um esquema de gerenciamento de tempos, ele ia estar com a opção T. A localização, ou seja, de qual país pertence esse esquema, né? Lembrando que o SAP é um sistema mundial e ele é dividido por molga, né? Por países. Então eu coloco o 37, que é o que caracteriza o molga Brasil, tá? E eu tenho aqui o responsável e o modificado só por responsável. Isso aqui é muito importante, caso você não queira que nenhum outro consultor dê manutenção no seu esquema que você criou, você cria com o seu usuário e deixa esse campo aqui, ó, modificado só por responsável marcado. Dessa forma, ninguém diferente do usuário JTeles vai poder fazer manutenção aqui, tá bom? Bom, pessoal, esse foi uma breve explicação do que é um esquema e de quais tipos de esquemas existem dentro dessa PHCM. A intenção dessa série é a gente começar a introduzir essas informações. Então, um esquema, o que é uma regra, como configurar um esquema, como configurar uma regra. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você quer se aprofundar mais nesse mundo de esquemas, manda um direct pra gente lá no Instagram, demonstra seu interesse, porque a gente talvez tenha uma novidade muito interessante nos próximos meses, tá bom? Muito obrigado, esse vídeo vai ficando por aqui.